Olá pessoal, sou Gesley Alves, sacerdote de Umbanda aqui no Espírito Santo e vamos para mais um react sobre os vídeos do fato desconhecido, tá bom? Essa semana a gente vai fazer sobre os fatos conhecidos, os vídeos que eles falam de espiritualidade, Umbanda e Candomblé. Já tem o primeiro vídeo sobre Umbanda, esse segundo parece ser de Candomblé e sem enrolação vamos para react. Eu já te peço para se inscrever no canal, deixar seu like para você não se esquecer. Vamos lá. Esse beat é foda. Esse ambiente é muito bom. Esses vídeos. Tudo bom com vocês? Eu sou Ivan Lima e, como sempre, seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. De fato, eles têm capricho, né? No cenário, na edição. Isso eles têm. Deixa eu te perguntar. Você conhece um terreiro de candomblé? Nossa, que imagem bonita. Ó, Gazeta do Povo. Colorida. Ó, parabéns. Caso conheça ou não, você deve saber que esses lugares são vítimas de muitas especulações maldosas, preconceitos e difamações, não é? Hoje, eu vou te contar alguns fatos sobre essa religião, que prega a paz, o amor, a união e o respeito à natureza. Respeita ancestralidade. No geral, o primeiro engano relacionado ao candomblé é confundi-lo com a Umbanda. Embora a primeira tenha influenciado a segunda, fato é que são duas coisas diferentes. Não, uma não influenciou a outra. A Umbanda se influencia pelos cultos afros em geral. O Candomblé preserva esses cultos, uma forma de resistência a não se misturar com o catolicismo estipulado na época colonial. Diferente. Claro que no século XXI elas vão se encontrar e uma vai influenciar a outra sim, mas no passado, na origem, não era assim. A Umbanda mistura vários elementos de outras crenças, como o espiritismo, o cristianismo, além do próprio candomblé. Não, tira o Candomblé, culto africano, culto indígena, encantaria, caboclaria. Ela foi fundada pelo médium Zélio Fernandino de Moraes no dia 15 de novembro de 1908, no momento em que estava recebendo a entidade Caboclo das Sete Encruzilhadas, e através dele proclamou a criação de uma nova crença. Agora, já o... Eu acho que você poderia falar que uma nova vertente, né? Ficaria até mais humilde da parte deles que uma nova crença. Até porque não tem nenhum elemento novo ali. É tudo copiado dos outros. Candomblé. Ele surgiu no final do século XVI e no começo do século XVII, pelos escravos. Pois é, bem no comecinho da escravidão. Os escravizados sabiam exatamente o que fazer para preservar seu culto. Trazidos para o Brasil, claro. Nesse período, já estavam aqui milhares de africanos que trouxeram consigo suas crenças. No entanto, longe de casa e vivendo uma situação de trabalho forçado e repressão, tiveram que adaptar suas religiões para conseguirem praticá-la. A primeira adaptação foi misturar suas crenças com a de outros conterrâneos de tribos diferentes em sua terra natal. Isso porque na África existiam e até hoje existem diversas etnias diferentes. Quando eram trazidos à força para as nossas terras, os escravos eram obrigados a conviver com outros grupos. Em muitos casos, os escravagistas faziam questão de misturar povos com línguas diferentes. Olha como a piada ela é baseada no que é de verdade, né? A gente fala muita piada de português, que português é burro. Mas olha um fato que reforça isso. Eles pegam os africanos de etnias diferentes, línguas diferentes, dialetos diferentes, colocam no navio e os força a conviver. Para que de forma diferente. Então, para que eles não fujam, não criem planos para fugir. Aí chega em terra, eles vendem essas pessoas conforme
vão se tornar colônias de etnias diferentes, novamente por causa da língua. Aí quando eles estão lá trabalhando, o que eles fazem? Força eles a aprender o português. Ué, antes não tivesse separado pela família, né? Tivesse criado ali um elo familiar e deixasse a cultura intacta, mas também ensinasse o português, ensinasse os costumes católicos. Ou seja, burrice atrás de burrice. Já que assim dificultava as rebeliões. Só facilitou. O que é mais vantajoso, né? Você se afastar da sua família ou você permanecer refém por causa da sua família, né? Aí se afastar da família, claro que eu vou lutar duas vezes. Primeiro que você me obriga a trabalhar, segundo porque você me afastou das pessoas que eu amo. Novamente, a piada fazendo sentido aí. Continuando, essa diversidade de etnias também se refletia na religião. Cada tribo e povo possuía uma versão diferente do culto ao Deus Supremo e aos orixás. Deixa eu só corrigir isso aí aos orixás. Mas a questão do Deus Supremo, isso é maravilhoso. Se você pega documentários sobre religiosidade e espiritualidade africana, a única coisa que você vai perceber em comum é o quê? Um Deus Supremo e o culto aos ancestrais. Independente do nome que se dá a esses ancestrais. No caso aí, ele falou orixás, mas poderia ser Vodum, poderia ser Iquins. Então, mas o Deus Supremo sempre esteve intacto. Qual é o pensamento do africano? Isso em geral, que o Deus Supremo, ele é intocável. Ele está no santo do santo da existência. Ou seja, você não vai conseguir chegar lá. A única forma de você conseguir chegar lá é através dos seus ancestrais que já estão do lado de lá. Então, não tem essa pretensão de ser amiguinho de Deus. Não. Então, cultua os seus ancestrais, independente do nome deles, para chegar até o Deus Supremo. Que o nome pode ser Zambi, Olodumare, Olorum, Olodumare, a forma que você quiser. Mas é o mesmo Deus. Os candomblecistas Candomblecista. acreditam em um Deus único e supremo, assim como os cristãos, e no caso, os orixás, né? Eu já até expliquei lá no último React o porquê sincretizamos Oxalá com Jesus. Da mesma forma que Jesus não é o Deus Supremo, Oxalá também não é o Deus Supremo. Contudo, entre nós humanos é a posição mais próxima de alguém bondoso, digno de estar diante de Deus. Por isso que eles são sincretizados assim. O orixá, Oxalá, da caridade e da bondade, e Jesus, o Messias, que supostamente morreu por nós. Essa comparação direta seria uma espécie de santos para os praticantes. No entanto, para essa religião africana, esses seres estão mais ligados a elementos da natureza. Xangô, por exemplo, é o raio, o fogo ou os trovões, mas também representa justiça e proteção aos intelectuais. Iemanjá é a rainha das... Não, o roteirista errou feio aí. Parece que o roteirista copiou e colou o roteiro lá da Umbanda. Porque o que ele tá falando faz muito mais sentido para o umbandista do que para o candomblecista. Orixá, ele não é o fenômeno da natureza. Xangô não é o raio. Xangô, ele é um ancestral que dominou o raio. Então, ele controla o raio. Da mesma forma, vamos usar Zeus como exemplo. Zeus não promove raio. Ele não faz raio. Ele não gera raios da mão. Só que ele ganhou uma arma dos ciclopes, e essa arma promove raios da mão dele, faz com que gera raios, e aí os raios vão. É a mesma coisa. Xangô não é o raio. Quem seria o raio? Aí seria um outro culto, que é o candomblé de Angola, que lá tem o Inquins Izazi. Izazi é o próprio raio, enquanto Matamba é o trovão, que seria ali Oiá e Xangô, no caso. Então tem diferença. águas é uma espécie de Afrodite, ou seja, a deusa do amor. Enfim, Ok? Não, calma aí. Iemanjá, deusa do amor. Volta aí. também representa justiça e proteção aos intelectuais. Iemanjá é a rainha das águas, é uma espécie de Afrodite, ou seja, a deusa do amor. Enfim, existe
Iemanjá não é a deusa do amor, não. Iemanjá é a deusa do amor materno. Isso ela é. Tanto que o próprio nome dela, esse nome que nós a chamamos, Iemonjá, quer dizer, é mãe cujos filhos são peixes. São incontáveis como os peixes do mar. E ela, sim, é a deusa de todas as águas. Salgada, água doce, fontes, chuva, ela está em todas as águas. Aqui no Brasil se popularizou ela no mar por causa da Nossa Senhora dos Navegantes e por causa da grande influência dos navegantes aqui no Brasil colônia. Quer entender isso? Tem uma série na Netflix chamada Catedral do Mar. Mesmo que a série acontece lá na Espanha, é o mesmo fenômeno que acontece lá, acontece aqui. Só que aqui acontece com menos classe. Tem vários outros orixás, cerca de 20 no total, contando com todas as vertentes do candomblé. Eu não sei de onde ele tirou 20, mas se a gente for pegar o panteão Queto, que é o panteão que vem o orixá, se a gente for acrescentar Airá e Jagum, dá 18 orixás no panteão. Se a gente considerar que Jagum é qualidade de Omolu ou Baloaiê e que Airá é qualidade de Xangô, então vai cair para 16 orixá esse panteão. Mas o panteão normal africano e urubá são 401 mais um orixás. Bem, em relação ao Deus Supremo, eles davam nomes e histórias diferentes a ele dependendo da região em que viviam. Em alguns lugares e regiões, Olorum. Em outros, Maiú. Em outros ainda, Zambi. Agora, é difícil saber exatamente há quanto tempo as pessoas daquela região possuem essas crenças. Além do Olodumare, Maiú e Olorum é Benin, região de Benin. A região Yorubá em si é Olodumare ou Olodumaré. E algumas pequenos tribos ali também, Olorum, que Olorum significa Senhor do Céu. Na verdade, nem é uma divindade, é um título, Senhor do Céu. E Zambi no Maquatenzala. Zambi é o Deus Supremo do povo Banto. Zambi, não Zambi. Zambi no Maquatenzala ueto. Zambi no Maquatenzala ueto. Fala a cantiga. Veja bem, embora os moldes do candomblé Nossa, que foto linda, ó. atual tenham sido iniciados no final Gente, fala o que quiser, mas o candomblé é uma religião muito linda. Olha como é ancestral essa foto. Nossa, chega a ser atemporal. Nossa, incrível. do século XVI, os cultos que deram origem a ele são tão antigos que nem é possível datar precisamente quando surgiu. Certos estudiosos estimam que os africanos já realizam rituais parecidos com os atuais há cerca de 5.000 anos. Bem, além de precisarem se misturar para continuar louvando aos seus deuses antigos, os escravos precisaram fazer uma outra adaptação. Acontece que a situação em que se encontravam não era apenas de trabalho forçado e maus tratos. Não. Para além dessas práticas, como maneira de dominar totalmente o povo que pretendia subjugar, o europeu proibiu que os africanos continuassem a praticar seus ritos e Olha essa foto, essa imagem. Tá vendo essa gente preta aqui? Não parece com Saci Pererê? Um dia eu vou falar sobre eles. É muito interessante isso aí. sua religião. A maneira que eles encontraram para contornar essa situação foi a de disfarçar suas práticas, adotando símbolos cristãos, como os dos santos, por exemplo. Com o tempo, a imagem desses personagens da igreja acabaram se misturando com o candomblé. Quem começa esse sincretismo, esse disfarce de deuses e santos é o povo Banto, lá no começo do século XVI, porque foram os primeiros povos a vir para cá, né? Sendo escravizados pelo próprio Angola, Congo, os angolanos foram escravizados pelos congoleses e vendidos para os portugueses para vir para cá. Então o povo de Angola veio muito para cá. Tem uma cantiga que ela é muito antiga, que ela canta assim, Prazazi.
Ele é o rei dos astros, mas o seu nome é São Jerônimo. Quando ele vem ao ronco do trovão, Zeuís, mas ele é Zazi, Zeuís, Zazi. Ele é o rei dos astros, mas o seu nome é São Jerônimo. Olha, eles tinham que colocar um nomezinho ali de santo católico, porque o resto é um pouco de português, um pouco de quibundo, mas pro escravizado ali fazia todo sentido. Ele tinha um conhecimento, olha, estou colocando esse santo para esconder o Zazi. E Zazi para eles acabava virando um adjetivo, não mais uma divindade. Então, quando a pessoa falava, você é Ogum, você era forte. Quando falava, você é Zazi, você é justiça. Ou você é certeiro, como o próprio raio. Então, virava também adjetivo. E isso tudo depois não era explicado para os seus descendentes, né? Então, de geração em geração, essas coisas vão indo se misturando, se transformando, e chega uma certa geração que o sincretismo toma conta, porque aí não é mais só o disfarce. Porque lá no começo tinha essa concepção, é disfarce, agora não é sincretismo. Um se funde com o outro. As características são tão delineadas que elas se misturam em certo ponto e tá tudo bem falar um ou falar outro. Então a gente tem que aprender a separar isso mesmo que esteja junto, entendeu? Esse processo no qual elementos de religiões diferentes se misturam é conhecido como sincretismo religioso. Ó, mostrando, né? Olha essa imagem. O povo usando branco, né? Você pode ver, a maior parte das imagens desse tempo é o povo usando branco, quebrando completamente a narrativa do outro livro lá, onde o branco é imposto pelo o caboclo das sete cruzilhadas. Não. Esse último fato cria uma separação entre as práticas realizadas aqui no Brasil com as que ainda são praticadas na África. E sim, o candomblé ainda é muito praticado em sua região de origem. Com o aumento da liberdade religiosa que vem acontecendo nos últimos anos, essa religião vem crescendo muito em nosso país e também na Europa. Bem, essa liberdade religiosa Eu conheci um candomblessista europeu no inverno. Eles não fazem função, né? Porque não tem como você tomar um banho de erva. Você aqui, país tropical, você tomar um banho de madrugada, você já fica ruim porque a água fica extremamente gelada. Imagina lá no inverno você acordar de madrugada para fazer iaô e jogar banho de madrugada nele. Frio. Não dá, não tinha como. Então, assim, eles cultuam orixá só a certo período do ano. O outro período não tem como cultuar, não. É muito frio. também é muito relativa. Legalmente falando, todos estão protegidos por lei e são livres para acreditarem no que quiserem. Porém, sabemos que na prática, as religiões de matriz africana sofrem vários tipos de preconceitos. Além Racismo, né? Racismo religioso. Porque não é por ser de matriz africana, não é por ser macumba, é por ser coisa de preto. de serem constantemente difamadas com histórias totalmente falsas. Olha, entenda, povo da macumba. O que ele tá falando é só correto e a maior parte dessas histórias vem de nós mesmos, tá? Para esclarecermos todos os pontos, preciso falar rapidamente sobre as crenças e práticas desses religiosos. Como disse mais cedo, os praticantes do candomblé acreditam em um Deus Supremo, que vamos chamar aqui de Olorum, para fins práticos. No entanto, como eu também já disse, existem várias outras denominações para esse Deus. Ao contrário do que muitos pensam, no candomblé não se incorpora espíritos, não da maneira como você está pensando. Não Gente, olha como é expressiva essa foto. Branco, 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 um preto. E olha que é a religião do preto, hein? Aí quando a gente vai no candomblé e a gente não vê a nossa gente lá, a gente não se identifica com aquele culto, as pessoas acham ruim. Umbanda, as pessoas Ó, e quem é que tá de óculos escuro? Depois roda de orixá e o Maiked não vê e não tira o óculos escuro. Aí vem alguém, filma a Iemanjá ou a Oxum, o santo dela ali de óculos escuro e fala que ela tá marmoteando. Mas pra quê? Não faz parte do culto ali, a não ser que ela esteja de cirurgia. Aí sim
Mas mesmo assim, não é um óculos de cirurgia. É um óculos comum. Ai, ai. incorporam entidades que já passaram por aqui na Terra. Pessoas que Ó, isso aqui é uma foto de Umbanda. Tem nada a ver com quem tá falando. estão no além e, conforme a crença dos umbandistas, fazem uma visita durante os seus rituais. Como você deve ter percebido, essa é uma influência direta do espiritismo nessa religião. Não. O povo africano sempre cultuou seus ancestrais. Na verdade, o que se toma é a postura da religião e os kardecistas vão entrar para impor seus dogmas, só isso. Tanto que a incorporação que se dá no kardecismo é completamente diferente o que se dá na Umbanda. Tanto que raros são os umbandistas que se adaptam ao kardecismo ou os kardecistas que se adaptam à Umbanda, porque o ritmo é completamente diferente. Em África sempre houve a incorporação de espíritos e também a de divindades, como ele falou. Mas na Umbanda não há incorporação de divindades, mas somente de espíritos. Outro exemplo de sincretismo religioso. No entanto, no candomblé, não existe diretamente essa incorporação. Durante os festivais, as pessoas recebem uma iluminação do seu orixá. E Ó, o pessoalzinho que gosta de usar Djá na Umbanda, olha, é pra isso aqui que a Djá serve, ó. É pra guiar o Iaô, pra chamar o orixá no Iaô. Ó, olha quanta coisa tem esse Iaô aqui, tá vendo? Não tem nada a ver com a Umbanda. É por isso que essa ferramenta chamada Djá não serve pra Umbanda, porque ela foi criada pra chamar orixá, divindade e não espírito. dançam conforme sentem a sua presença. Porém, esse ser não assume o corpo do praticante. Outra diferença do candomblé e Não, calma aí. Gente, ele tá falando, não sei baseado no quê, mas tem sim. O transe no candomblé é muito mais real do que a incorporação na Umbanda, tá? Não pensa que a pessoa vai passar pelos aqueles ritos todos pra sentir um ventinho e achar que tá de mamãe Oxum, não. Ela entra em transe, ela dança de olhos fechados. Ou você acha que os pais de santo é doido pra colocar um facão amolado na mão de uma pessoa que vai dançar com o olho fechado? Não, é um transe real e a maioria das casas testam esses transe. Não com prova de fogo, mas com alguns saberes ancestrais ali dentro. Não vou falar, senão vocês vão marmotear na Umbanda com isso também. Mas quer descobrir, entra numa casa de candomblé sério que vocês vão saber. Mas o transe é real. Não tem esse negócio não de dançar conforme a música. Então, acabou a música, o orixá foi embora? Errado isso aí. da Umbanda é que é comum na Umbanda que a entidade incorporada pelo médium dê conselhos a alguma pessoa que busca consulta, algo parecido com certas práticas espíritas. No Ah, tá. Então, tá, mas tá errado da mesma forma. É porque ele tá comparando a manifestação na Umbanda com a manifestação no Candomblé, o que não quer dizer nada, porque mesmo que o orixá não fale, e tá tudo bem, porque o culto de Candomblé não é um culto de caridade. O culto de Candomblé é um culto de louvação aos ancestrais. Então eu não tô ali para pedir nada para Oxóssi, para Iemonjá, para Oxum, para Xangô. Eu não quero pedir nada para eles. Eu vou lá por amor a eles e vou louvar a eles. Eu fico 3 dias lá rodando madrugada, matando, limpando galinha, limpando tudo para louvar eles. Diferente na Umbanda, que as pessoas vão para pedir coisas, fazer balcão. Candomblé não é bem assim. Os pais e mães de santos apenas dão consulta através do famoso jogo de búzios, ou Ifá, como também é conhecido. Essa figura sacerdotal é chamada de Babalorixá quando homem e Ialorixá quando mulher. Eles são os responsáveis por coordenar as cerimônias que funcionam como uma espécie de oferenda para as divindades. Não Ó, na imagem é o Pita Tubarão, não é Babalorixá. Ele é um sacerdote de Telecô. As fontes estão erradas. Tanto sacerdotes, tanto Babalorixá e Ialorixá de respeito. Umbanda é comum que se ofereça tabaco, álcool para as entidades, mas no candomblé não. Os praticantes geralmente oferecem comida, quase sempre pratos típicos. E você sabe por que oferendamos comida para orixá? Porque comida é uma coisa ancestral. Desde os primórdios da humanidade, nos reunimos como família
em volta do fogo, em volta de uma pessoa mais velha, ou dentro de uma caverna, ou em cima de uma árvore, para nos alimentar, para comer da caça, do fruto que foi colhido. Então, o alimento, ele sempre foi essa representação de união entre familiares. E muitas famílias tradicionais ainda têm dogmas de como fazer isso. Por exemplo, tem famílias que na mesa não se briga. Na mesa não se conversa sobre política, por exemplo, que é um assunto fervoroso, para que mantenha ali a união. O seu prato favorito desperta felicidade. Então, quando eu sirvo o prato favorito para Xangô, eu quero atraí-lo com felicidade para perto de mim, porque ele é o meu ancestral, entendeu? Por isso que nós servimos comida e não frutos e objetos energéticos para trabalhos específicos, como cigarro, cachaça, essas coisas assim, que é da Umbanda e é do outro ambiente. Mas o sentido lá na Umbanda, das oferendas de comida, é o mesmo. É atrair os ancestrais através do ritual de comer o que se gosta. Essas oferendas têm a finalidade de renovar e espalhar o axé, como os candomblecistas chamam a força vital ou a energia de cada orixá. Nesse momento, entra uma prática que pode ser considerada polêmica, dependendo da sua visão aí de casa. No caso, estamos falando do sacrifício de animais, um ritual que acontece dentro da religião. Conforme o arqueólogo e antropólogo Rodrigo Pereira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o sacrifício deve ser respeitado, pois, na visão da religião, representa um momento de união entre Deus e o homem. No conceito cristão. Mas, como tá falando nossa defesa, eu vou deixar. Que é difícil ter alguém na academia falando a nossa defesa também. Um sacerdote mata um animal e oferece seu sangue, ele está fazendo a energia do axé se renovar entre os orixás. Embora essencial para a religião, como você pode imaginar, a prática gera debates, principalmente entre grupos protetores de animais. Vale lembrar também mais. E como nós vimos lá no Supremo Tribunal, essa galerinha que vai proteger os animais, que usa cinto de couro de cobra, sapato de couro de crocodilo, é esse pessoalzinho aí. Nós devemos defender, participar dessas políticas públicas de alimentação segura em terreiros de candomblé é fundamental para nós que cremos na força do sacrifício. Seja você que concorda ou não, mas se você é do axé, é da Umbanda, da Quimbanda, tem que participar dessa discussão, porque agora eles querem tirar a galinha, daqui a pouco querem tirar a vela, daqui a pouco querem tirar até você de dentro da macumba. Mais uma vez que o candomblé, assim como o cristianismo, por exemplo, possui várias ramificações. Que foto linda, maravilhosa. As 4 maiores são conhecidas como Queto, Jeje, Bantu e Caboclo. As 3 primeiras que eu Bantu, Bantu, citei são de origem africana, enquanto a última, mais uma vez, se utilizando da prática de sincretismo religioso, incorpora também culto a deuses indígenas, fruto de relacionamento dos escravos africanos e índios brasileiros que conviveram juntos na senzala. E é por isso que o convívio dos escravizados e dos indígenas nas senzalas coloniais brasileiras formam a Umbanda, por isso é uma religião afro-indígena brasileira. Muito obrigado por reforçar. Estima-se que cerca de quase 2% da população brasileira seja praticante de candomblé. Por estar misturado com a própria história do Brasil, no dia 15 de dezembro de 1975, vários terreiros espalhados pelo país foram tombados como patrimônio histórico nacional. A maioria desses lugares se encontram principalmente na Bahia e em Pernambuco, onde a religião teve seus contornos iniciais desenvolvidos mais claramente. Agora é a sua. Mas calma aí, ele falou o tempo todo que a Umbanda e o Candomblé tiveram ali inícios e referências unidas, e como agora ele vai falar que é na Bahia que tem as bases do Candomblé? Será que ele está concordando comigo sobre a marmotice de Zélio de Moraes? Acho que sim. Sua vez.
Conta pra gente nos comentários aqui embaixo se você conhecia essa religião dessa maneira. Eu espero que, caso tenha alguma visão distorcida dessa prática, que com esse vídeo você possa ter percebido que o candomblé é como qualquer outra religião e deve ser respeitada e mantida por todos. Eu fico por aqui, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Aqui na descrição tem o link pro canal oficial, para esse vídeo oficial lá. Quem não conhece, vai lá e veja que é muito bom o canal. Eles falam de diversos assuntos. Sabe o que é interessante? Ele falar sobre... Da forma com que ele fala sobre Umbanda e Candomblé, ele fala de uma forma que ele tenta colaborar para não mais haver agressão contra essas religiões. Então, equívocos aceitáveis da parte dele, que não é um sacerdote, não é um historiador, não é um antropólogo, não é um sociólogo. Então, é aceitável os equívocos ali cometidos. Mas cabe a nós saber e repassar da forma correta, né? Acertar. Mas a intenção do vídeo é maravilhosa. Até porque o candomblé é muito mais atacado do que a Umbanda. A Umbanda ela é atacada, mas o candomblé é muito mais. Porque candomblé não é uma religião que você se veste só naquela hora do culto. O candomblé, você fica vestido de candomblecista 24 horas por dia, todos os dias da semana, o resto da sua vida, principalmente quando você é iniciado. Então, quando houve aquele caso lá da menina que foi apedrejada na rua porque ela estava de roupa de santo, porque era aquela roupa que ela tinha que se vestir, porque ela estava de preceito de iniciação, era candomblecista, não era umbandista. Então, isso acontece muito. A questão dos animais é por causa do candomblé. Não é por causa da Umbanda. Algumas Umbanda que faz sacrifício animal, mas com certeza isso é um ataque ao candomblé. E candomblés são casas ancestrais, são casas de cura, são casas de amparo à sociedade. O trabalho que o Engenho Velho, o Cantuá fizeram, a casa do Joãozinho da Gomeia fizeram na sociedade. Se você parar para estudar essas casas, tiveram um trabalho dentro da sociedade muito grande. As primeiras pessoas pretas a ter um diploma de universidade vieram dessas casas. Os primeiros artistas famosos, principalmente pretos, vieram dessas casas. E até hoje tem pessoas famosas que continuam sendo do candomblé. E atualmente nós temos também a Anitta, né? A Anitta também é do candomblé. Então essas vozes mais famosas e também o fato conhecido, quando eles tentam defender, vale a pena ouvir, porque você vê que a narração dele, em momento nenhum, ele falou demônio, diabo, ele tentou falar contra outra religião que nos ataca e tudo mais. Então foi muito mais um trabalho educativo para leigo. Então, para nós que já somos estudiosos, somos devotos dessa religião, para nós é outro entendimento. O vídeo não foi feito para nós, entenda isso. O vídeo não foi feito para o candomblecista, foi feito para a pessoa ignorante que ainda tem preconceito sobre a religião e ele está tentando mostrar que você pode ir, não tem problema nenhum, não tem nada a ver com o que o popular diz, tá bom? Então, muito obrigado, Fatos, pelo vídeo, eu achei incrível, mesmo trazendo muito a Umbanda. Quando eu vou falar de candomblé, quanto menos falar de Umbanda, melhor, porque as pessoas ainda ligam uma coisa com a outra, então quanto menos falar, melhor. Fica a dica para o próximo roteiro. Pessoal, se inscrevam no canal, deixa o like ou dislike, comenta o que vocês acharam e se inscrevam no canal e compartilha com alguém. Vamos bater a meta de 10 mil macumbeiros raízes, tá bom? Até mais.